Olha, vamos colocar essa entrevista e eu vou reagir aqui com vocês e gostaria que vocês prestassem atenção. O que é um dirigente oportunista? Que agora subiu para a Série A e quer mudar critérios de rebaixamento. Atenção, critérios. Durante a entrevista eu vou explicar o que é critérios, o que ele está pretendendo, o que ele coloca nessa fala. E, para mim, é uma fala muito perigosa. Por quê? Ele está procurando outros presidentes, está procurando o presidente da Federação Paulista, que até pode ser o novo presidente da CBF, nos bastidores cogita-se que ele pode se candidatar. Então, ele está abrindo um precedente bastante perigoso em relação ao Campeonato Brasileiro da Série A e não está pensando nos times menores e nas outras divisões do futebol brasileiro, séries B, C e D. Está pensando só com o umbigo dele. Voltou para a Série A, está tudo beleza. Então, nós vamos lá. Vamos lá com o Marcelo Teixeira e a nossa reação aqui. Liguei para o presidente Reinaldo, liguei para o Casares e para o Augusto nessa situação envolvendo os critérios de descenso do Campeonato Brasileiro. Acredito isso uma regra que deve ser revista imediatamente. Você veja só um exemplo claro, o Atlético Mineiro disputando a final do campeonato, uma competição internacional como a Libertadores e, por pouco, também tendo aí a chance de de cair para a segunda divisão. Pausa. O Atlético Mineiro disputou a final contra o Botafogo. O Botafogo foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Se for campeão dos dois, pode. Se disputar a final da Libertadores e cair, não pode? É isso, Marcelo Teixeira? Seguindo. E aí vão começar Não, isso é um problema de gestão, é um problema de gestão do Atlético. Estou dizendo apenas um exemplo. Não, é um problema de calendário, é um problema de uma série de outras situações que refletem numa classificação de um... Pausa. É problema de calendário. Então, para o Botafogo não teve problema de calendário. Para o Flamengo, em 2002, que ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil e ficou quinto no Brasileiro, não teve problema de calendário. É problema de gestão, sim. E o seu time, que caiu no ano passado, estava na final da Libertadores, da Sul-Americana, foi isso que atrapalhou? Foi o calendário? Pelo amor de Deus, né, Marcelo Teixeira? Segue a entrevista. Campeonato tão importante. Então, na liderança do presidente Reinaldo, da federação, junto com... Não tive a oportunidade de conversar com a presidente Leila ainda, mas eu acredito que nós devamos ter uma mudança nesse critério de descenso. Até porque você veja o penúltimo colocado, que hoje tem 30 pontos, já o antepenúltimo ele tem quase 40. Então são 10 pontos de diferença. Tecnicamente, isso ele fica um critério interessante para o lado de mídia. Né? De você ficar... O Campeonato Brasileiro da Série A tem a mais justa de todas as fórmulas de disputa. Os times que se planejam melhor e que terminam nas primeiras posições, eles conseguem. O que teve mais pontos, ser campeão brasileiro, os outros conseguem vaga na Libertadores, pré-Libertadores, Sul-Americana, e os 4 últimos caem. Esse critério é muito justo. Não tem essa história que ele está falando, critério de mídia. Que critério de mídia é esse? A diferença do último para o antepenúltimo de 10 pontos. Então, um time pode ser campeão com 10 pontos de diferença para o segundo colocado e o rebaixado, se ele tiver 10 pontos de diferença para o penúltimo, é injusto o rebaixamento do penúltimo colocado? Que abobrinha, hein, Marcelo Teixeira? Segue a entrevista. Explorando, mas você explora o quê? A tradição, a história dos clubes de futebol brasileiro. Nós não podemos admitir que um clube dispute, como acontece hoje com o Fluminense, aconteceu com o Fluminense no ano passado, campeão da Libertadores, e hoje vá para a segunda divisão. Peraí, então quem foi campeão da Libertadores no ano anterior não pode ser rebaixado no ano seguinte, não? Pelo amor de Deus, segue. Mas é tanto erro assim? Não, são inerentes ao contexto do futebol, que não é exclusivamente de erros de gestão.
Por mais que hajam composições de bons grupos, de você investir em bons jogadores no seu plantel, você está inerente a priorizar uma competição, a estar querendo outra, e você pode estar vendo que, num momento próprio, você esteja na segunda divisão. Então, acho que deve haver uma revisão desses critérios, conversei com eles, como tenho conversado várias vezes, reuniões da Libra, outros assuntos que são pertinentes ao futebol, a gente tem uma aproximação muito boa entre nós, Clube de São Paulo, e acredito que esse, como outros temas, continuem sendo alvo de debates. Não tenho ainda uma ideia de critérios para... Não tenho ainda uma ideia de critérios. Essa frase é a frase que eu coloco assim, que é perigosa. E eu acho que os times da Série B do Campeonato Brasileiro, federações, Federação Goiana de Futebol, atenção Goiás, atenção Atlético, atenção Vila Nova, atenção CRB, atenção os clubes lá de Pernambuco. Atenção para essa fala. Não sei ainda os critérios, é porque ele está tentando buscar alguma coisa que venha proteger os times grandes. Talvez o mesmo que fizeram lá no Campeonato da Argentina, que acabou com a credibilidade do Campeonato Argentino, a Liga Argentina, porque fizeram cláusulas para proteger, com média de pontos dos últimos anos, os clubes maiores, porque um dia o River Plate caiu para a segunda divisão lá. Segue a entrevista. Mas, com certeza, acredito o mais correto seriam 2. No Conselho Técnico, aventou-se a possibilidade de 3 clubes para o descenso do Campeonato Brasileiro. Eu acredito que, se nós ampliássemos para 3, teria que necessariamente ter um confronto, talvez, do terceiro, do antepenúltimo, com o que estivesse de acesso, não o campeão e o vice, mas o terceiro de acesso, talvez no critério de definição de quem sobe e quem desce, pelos 3 que eu conversei, pela federação, com o Corinthians e São Paulo conversei, a adesão foi imediata, né? Não discutimos, como eu disse, critérios, nesses 3, 2, o terceiro, estou apenas abordando aqui algo que seja possível, né? Mas 4 clubes hoje descendo do Campeonato Brasileiro é algo de um critério bem ingrato, muito injusto, com a tradição e a história dos grandes clubes de futebol brasileiro. É muito cara de pau. Quando o Santos foi campeão brasileiro lá em 2004, e de lá para cá, o senhor viu o Corinthians cair, o senhor viu o Palmeiras cair 2 vezes, o senhor viu o Vasco cair 3 vezes, o senhor viu o Botafogo cair, Grêmio, Internacional. Você, Marcelo Teixeira, jamais veio com essa ideia, e agora essa ideia aparece. E eu sabia que ia surgir essa conversa. Quando todos os grandes estão na Série A do Campeonato Brasileiro, sempre surge. Surgiu agora há pouco, quando o Cruzeiro, no ano retrasado, voltava para a Série A, o Ronaldo chegou com essa ideia. Quando o time lá, o Cruzeiro, estava 3 anos na Série B, ninguém levantou para a ideia de diminuir o número de rebaixados. Tem gente até que acha interessante. Eu já vi algumas entrevistas por aí, até time médio do futebol brasileiro, de se diminuir o número de rebaixados. Só que eles não pensam o seguinte, não pensam na Série B do Campeonato Brasileiro. Como é que vai ser a Série B se só 2 subirem? O tanto que o campeonato vai ficar desinteressante. Nós tivemos nessa Série B 2024, na última rodada, vários times com chance de acesso. No ano passado eram uns 8 com chance de acesso. E se só subir 2, quantos times não vão perder o interesse na competição no meio, na reta final do campeonato, não tendo mais chances de acesso? Para a Série A, é bom, é tranquilo. A Série A distribui um monte de vaga para a Libertadores, um monte de vaga para a Sul-Americana. Se você não foi rebaixado, a chance de você ir para a Sul-Americana é muito grande. Então tem atrativo no campeonato inteiro. Qual será o atrativo da Série B subindo só 2 times e continuando caindo 4? Qual será o atrativo das outras divisões? Então, essa declaração do Marcelo Teixeira é uma declaração elitista. Ele está pensando somente nos clubes grandes, está pensando somente na Série A e está tirando a oportunidade dos clubes menores, dos clubes emergentes. É importante para um clube ter a oportunidade de chegar numa Série A,
às vezes até caindo depois, mas para se estruturar e para depois voltar melhor. A gente viu o que aconteceu com o Atlético Goianiense, voltou na Série A e hoje é um clube muito maior, está com estádio próprio. A gente viu o que aconteceu com Fortaleza, a gente vê o que acontece com Vitória, o time que disputou a Série A, agora esse ano vai se estruturar um pouco mais e subindo só 2 equipes, essa possibilidade ela vai ser muito menor para os clubes emergentes do futebol brasileiro.